Quando alguém escuta a palavra câncer, o mundo parece parar. O silêncio toma conta, o medo chega primeiro e os questionamentos são muitos. Mas se a gente pudesse entender o que realmente acontece no corpo, e se ao invés de medo, a gente tivesse informação e esperança. Eu sou Marcos Gugel e este é o nosso canal Oncologia em Foco e abordaremos temas sobre câncer, tratamento, informação, espiritualidade e esperança. Hoje, com a participação de grandes amigos especialistas em câncer, vamos falar sobre 2 tipos de tratamento que salvam vidas todos os dias. 2 especialidades pilares no tratamento do câncer, junto com a cirurgia oncológica, a oncologia clínica e a radioterapia. Ao meu lado, um grande oncologista clínico, Fábio Nasser, e do meu outro lado, um grande radioterapeuta, Lievin Rebouças. Muito obrigado pela presença. Então, para a gente começar, gostaria de perguntar ao meu amigo Fábio Nasser, oncologista clínico, o que é o câncer? Numa linguagem simples, para todo mundo entender. E como funciona a quimioterapia? Bom, Marcos, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast, né? Primeira vez num podcast assim. Então, é muito gratificante, né? Esse convite. Então, assim, para quem, né, de forma simples, quer entender o que é câncer, né, o câncer ele vem de uma célula, né, do corpo que sofre um processo de transformação e a partir desse processo ela começa a se multiplicar, a se dividir de uma forma descoordenada, né? Então ela é capaz de crescer de uma forma rápida, de uma forma que não respeita as barreiras anatômicas e principalmente ele é capaz de invadir a corrente sanguínea e os linfáticos e espalhar pelo restante do corpo. E assim trazer o prejuízo, né, ao corpo, como a gente vê, né, se manifestando em várias pessoas, com dor, né, com disfunção de algum órgão. Então, basicamente, é uma célula que se transforma e acaba tendo um comportamento muito anárquico, né? E como funciona a quimioterapia? Bom, esse é um tema bem importante, assim, a gente como oncologista clínico, né, nós trabalhamos basicamente com um arsenal grande de tratamentos, dentre eles a quimioterapia, né. Certamente a quimioterapia é o que mais aflige, mais assusta a maioria dos pacientes, né. Então quando a gente vê, né, os relatos, né, de um tempo atrás, a expectativa do paciente, que a quimioterapia traz muito enjoo, traz muito desconforto. Antes era um tratamento que alguns julgavam que era tão prejudicial quanto a própria doença, né? Então, quimioterapia, hoje ela mudou, né? Então, quimioterapia ainda é um arsenal muito importante para nós oncologistas, né? Tem se transformado, então o percentual dos pacientes que acabam usando quimioterapia é menor, né? E ela tem ficado cada vez mais bem tolerada, não só porque os remédios são mais modernos, mas também as medicações de suporte também são mais modernas. Então, como é que ela funciona? Tá? Basicamente, ela é uma medicação que vai lá tentar interromper aquela multiplicação descoordenada. Tá? Existem vários mecanismos, então quimioterapia não é uma medicação exclusiva, é um conjunto, é uma classe de medicações, e ela não é específica para a célula tumoral, né? Então ela tanto vai tentar brecar a proliferação de células neoplásicas, células cancerígenas, quanto eventualmente algumas células normais. Daí vem muitos dos efeitos colaterais que a gente acaba observando na prática, né? Então esses 2 nomes, né, radioterapia e quimioterapia, são sempre muito temidos pelos pacientes, às vezes até mais do que a própria cirurgia, né? E por que a quimioterapia causa tanto medo assim? A quimioterapia dói? Dor não é necessariamente um sintoma, né, relacionado à quimioterapia, mas ela causa muito medo pelos sintomas, os efeitos colaterais associados, né? No passado, que não é muito distante, a história da quimioterapia ela tem algumas décadas, mas não é muito tempo, né? O que a gente observava assim, era uma alta taxa de náusea e vômito, os pacientes realmente tinham muita fadiga e principalmente tinha uma queda da imunidade muito pronunciada, que acabava colocando num risco, por exemplo, de infecções graves ou necessidade de internação.
Era muito associado também com feridas na boca, né, descamação na boca, que a gente chama de mucosite, diarreia. Então, isso impacta diretamente a qualidade de vida. Essa, felizmente, não é a realidade que a gente observa hoje com a maioria das opções, dos esquemas que a gente utiliza, né? Como eu falei, hoje as opções elas são mais modernas, elas têm uma eficácia melhor, né? E as medicações de suporte, elas também estão melhores. Então, hoje, por exemplo, para você ter um paciente que interrompe o tratamento ou que deixa de fazer alguma atividade por conta de náusea e vômito, isso é muito infrequente, né? Quando você tem à disposição as novas medicações para combate a náusea e vômito, realmente é algo infrequente. Alguns efeitos colaterais eles são presentes, né? É inegável que a gente não consegue controlar todos os efeitos colaterais. Então, fadiga, que é um efeito colateral muito comum, né? Os pacientes referem que a energia está lá embaixo, a disposição para ali não fazer uma atividade, até mesmo às vezes para trabalhar, muda. Então, isso é algo que ainda persiste, né? Queda da defesa, a gente ainda observa, né, em algum grau, mas não necessariamente com necessidade de internação, eventualmente acontece, mas em taxas muito mais baixas. A gente ainda escuta ainda muito entre os próprios pacientes, né? A minha quimioterapia é a vermelha, a minha quimioterapia é a branca. E alguns mesmos comentam que uma é mais forte do que a outra, que uma cai o cabelo, a outra não cai. O que você poderia falar para os pacientes que estão, para a nossa audiência, sobre esses dois tipos de quimioterapia? Bom, essa é uma pergunta muito comum no consultório, né? É extremamente comum, né? Então, assim, a gente precisa entender que quimioterapia não é uma medicação, mas é uma classe de medicações, né? Então, aqui a gente tem, né, como todos os remédios, né, perfis de toxicidade diferentes. Tá? E quando eu falo de uma quimioterapia específica, né, a gente vai ter efeitos que são inerentes a elas que não necessariamente são compartilhados por outra. Então, por exemplo, eu tenho quimioterapias que fazem cair cabelo, tá? Mas eu tenho também opções que não fazem cair cabelo. Tá? Eu tenho medicações que dão mais enjoo, mas eu também tenho medicações que dão menos enjoo. É do perfil daquela medicação. Então, quando a gente fala, por exemplo, quimioterapia vermelha, quimioterapia branca, isso é muito comum no universo do câncer de mama, né? Que a gente tem uma das drogas que marca, que é a doxorubicina, que é a famosa quimioterapia vermelha, né? Que assusta muito porque ela dá muito enjoo, tá? E hoje, por exemplo, eu tenho vários pacientes que conseguem levar a quimioterapia vermelha numa boa, usando medicações mais modernas. E a quimioterapia branca, né, que é o paclitaxel, teoricamente é uma medicação mais tranquila, que é feita semanal, né? Ela tem menos enjoo, tem um pouco menos de fadiga, né? Então, basicamente é a cor do remédio que o paciente se refere, mas obviamente isso é um universo muito maior. E a gente tem, né, quimioterapias brancas que não somente o paclitaxel, né? Tem outras opções, outras medicações que são brancas. Então, assim, tem medicação até azul, né, que é a mitoxantrona, que a gente usa muito pouco. Mas, na verdade, são drogas diferentes, mas é muito fácil o paciente identificar quando coloca ali no soro, né? E sobre a questão da perda do cabelo, né, quando se faz uma quimioterapia. Hoje existem algumas possibilidades de você combater esse efeito colateral. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Realmente, a perda do cabelo é algo que impacta diretamente a vida social, né, de quase todos os pacientes, seja homem, seja mulher, né? Mas especialmente as mulheres, isso é muito impactante, né? E hoje, né, como eu falei, tem remédios que não fazem cair cabelo, tem remédios que caem cabelo. Muitas vezes nós somos obrigados a usar uma dessas medicações que de fato cai cabelo, né? Que são os tratamentos, às vezes, mais indicados por serem mais eficazes naquela situação e a gente não consegue abrir mão deles, né? Mas hoje, mesmo nessas situações, a gente consegue ter artifícios, né, técnicas para reduzir essa queda do cabelo. Tá? Hoje, a maioria dos serviços de oncologia dispõe de uma touca térmica, né? Uma touca que ela é colocada na cabeça, né, no couro cabeludo da paciente, antes da quimioterapia, durante e um pouquinho depois, né?
e ela resfria o couro cabeludo, impedindo que a quimioterapia acesse o tecido do couro cabeludo onde está ali o folículo capilar. E assim a gente evita, em boa parte das vezes, a queda do cabelo. Tá? Nem sempre a gente consegue, né? Então, quando a gente observa a prática, em torno de mais ou menos 60%, 40%, dependendo do esquema de tratamento que você está utilizando, a gente consegue, de fato, poupar a queda do cabelo, né? Evitar a queda do cabelo. Às vezes, ela é uma queda parcial, né? Mas a recuperação depois, mesmo quando eu tenho um controle parcial, a recuperação da queda do cabelo, né, logo depois que termina o tratamento, também é mais rápido. Tá? E é importante a gente salientar para as pacientes, isso eu faço questão de colocar, que depois que termina o cabelo volta a crescer. Né? Então ele cresce mais rápido quando eu uso a touca, às vezes nem chega a cair, mas de qualquer forma a gente tem um crescimento do cabelo, ele volta a ser, na maioria das vezes, como era antes, né? Então, trazendo de volta a autoestima, né? Mas a gente espera que esse momento, que o paciente consiga passar por ele sem esse transtorno. Né? Esse sempre é um objetivo do tratamento, né? É perfeito. A gente percebe que alguns pacientes, eles realmente têm uma mudança na qualidade de vida muito grande pelo fato só de imaginar perder o cabelo durante a quimioterapia. É uma pergunta muito frequente. E eu vou perder o cabelo, né? É curioso que a gente sempre associa isso à mulher, né? No universo feminino isso é bem marcante. Mas também é comum no universo masculino, né? Então é algo que, à medida que a gente foi disponibilizando a touca, né? A gente foi vendo que também tem interesse de alguns homens por preservar ali o cabelo, né? Acho que fica muito o estigma de que a pessoa é um paciente oncológico, né? E aí já fica marcado aquilo na visão de quem olha aquela vaidade pessoa. mesmo, né? Os homens, como o Fábio falou, hoje em dia procuram muito transplante capilar por calvície mesmo, e esse estigma mexe com a vaidade, né? Isso aí mexe com a vaidade de qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, né? E falando um pouco sobre, ainda sobre a quimioterapia mais tradicional, né? A gente sabe que tem a quimioterapia em comprimido, a quimioterapia endovenosa, e outro questionamento muito feito pelos nossos pacientes é se eles precisam ficar internados para fazer a quimioterapia. Hoje em dia, geralmente, a quimioterapia é muito ambulatorial. Então, você vai lá, faz a sessão de quimioterapia, volta para casa. E quais são os principais cuidados que o paciente tem que ter, né, no período em que ele está fazendo a quimioterapia? Então, como eu falei, assim, é um conjunto de medicações, né? Então, a maioria delas, né, a forma mais habitual de administração realmente é endovenosa, né? Muito dificilmente é necessário internação, né, para que se possa administrar a medicação. Ela é feita em ambiente de uma clínica, né, que o paciente chega na clínica, passa um período, às vezes 1 hora, às vezes meia hora, às vezes um tempo mais longo, de 6 horas, dependendo do que a gente está administrando, né? E tem toda uma dinâmica, esse procedimento ele tem toda uma dinâmica, né? Então, a maioria dos serviços, ele começa com uma consulta da enfermagem, né, para entender como é que aquele paciente está, se tem alguma intercorrência, se ele está se sentindo bem, se tem alguma queixa, e ali começa o processo todo, né, que vai, né, terminar ali na infusão. Então ele vai passar pela enfermagem, vai desencadear ali um processo com a farmácia, que vai manipular naquele momento a medicação, com dose específica para o paciente, né, na diluição específica para o paciente. Depois ele vai voltar, né, lá para o centro de infusão, onde a outra enfermagem que vai aplicar a medicação, que normalmente é uma outra equipe, vai instalar a medicação e ali vai transcorrer. Normalmente começa com a maioria dos regimes que a gente usa, normalmente começa ali com uma medicação contra o enjoo, uma medicação contra a alergia, em seguida vem as medicações que são as quimioterapias propriamente ditas, né? A gente também tem as opções em comprimido, orais, né? É um número mais restrito, né, de medicações, mas também tem cuidados muito parecidos, né? É muito mais cômodo
quando a gente pensa que dispensa essa dinâmica. E é tão eficaz quanto? De ir no centro de difusão, né? A gente não precisa ir no centro de difusão para fazer, o paciente recebe e usa ele em casa, né? Muitos têm uma eficácia semelhante ou às vezes até melhor do que uma versão endovenosa, né? Mas também tem um cuidado, né? O paciente, como é algo que é administrado pelo próprio paciente, né? É preciso que seja muito bem orientada a forma correta de utilizar, né? Porque tanto uma superdosagem, ou seja, o uso em excesso, inadvertido, por exemplo, até mesmo por engano, né? Ele vai resultar em um dano muito grande. Ou a subdose, né? Aquele paciente que, né, não quer tomar medicação e toma uma subdose, também vai ter um efeito aquém do que é esperado. Então, a gente precisa avaliar se aquela pessoa ela tem a capacidade, né, de administrar, de gerenciar a administração. Então, às vezes, pacientes que têm algum problema psiquiátrico ou que são dependentes, institucionalizados, por exemplo, são mais difíceis de a gente usar uma medicação oral, né? Entendi. E sobre os cuidados que o paciente tem que ter, assim, ele faz a quimioterapia e vai para casa. Qual o período mais crítico? O que é que ele tem que tomar mais cuidado quando estiver em casa que não pode fazer? O que é que ele tem que ficar mais atento para procurar uma assistência médica rápido se tiver alguma coisa relacionada a intercorrências da medicação? Bom, essas situações, elas dependem muito de qual regime, né, qual droga a gente está utilizando, tá? Eu vou falar aqui de uma forma geral, tá? O que é a maior parte da dinâmica entre os pacientes, né? Então, no dia da aplicação, normalmente é um dia, né, que não é tão pesado, tá? A gente não percebe ali as reações da quimioterapia no primeiro dia, tá? No segundo dia, a gente começa a perceber já um pouco mais do enjoo, né? Isso que ele começa a ficar mais marcante no segundo, no terceiro dia, junto com a fadiga, tá? Que também às vezes perdura ali durante uns 5 dias. E esses sintomas eles vão diminuindo, né? Então, habitualmente, a gente orienta que nesse período a gente tome as precauções adequadas para que o paciente não tenha enjoo. Às vezes mantém em casa, né, de uma forma preventiva algumas medicações contra enjoo, por exemplo, né? Sabendo que isso vai passar, né, depois de alguns dias, né? Depois dessa fase, o paciente se sente super bem, né? Ele vai começando a se sentir melhor. E é a fase onde a defesa começa a cair, né? Então, a gente orienta o paciente que caso ele tenha, por exemplo, algum sintoma de infecção, seja uma febre simples, por exemplo, que comunique à equipe médica, né? Que procure orientação, procure um pronto-socorro, por exemplo, para a gente verificar como que está a defesa do paciente, né? Isso é mais comum, né, naqueles esquemas que a gente usa uma medicação a cada 21 dias, por volta do 14º dia. Mas esquemas, por exemplo, semanais, isso pode acontecer ao longo das semanas, né? Então a gente sempre orienta que a gente tenha esse cuidado e também não se expor, né, em situações onde traga um risco excessivo de infecção, né? Nenhum procedimento cirúrgico, nenhum procedimento invasivo, né? A gente tem algum cuidado com a alimentação, né, para que ela seja, né, para que a gente tenha o máximo de segurança alimentar possível, né, para nos encadear a infecção intestinal, evitar procedimentos, né, do tipo, dependendo do esquema que a gente está falando, se ele é mais tóxico para a medula, né, que induz mais imunossupressão ou não, para ter um cuidado no manejo ali das unhas, tratamento dentário. Essas são orientações muito comuns. E tem algumas orientações que são muito específicas de cada regime de quimioterapia. Tem uns que dão mais diarreia, por exemplo. Então a gente precisa orientar o paciente que caso aquilo aconteça numa proporção muito maior, a gente já deixa ali algumas medicações, mas também sempre um contato, né, um ponto de apoio com a equipe do hospital ou da clínica, por exemplo, para que aquele paciente consiga chegar rapidamente numa orientação adequada. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um suporte adequado, o paciente tenha ali um canal rápido, um canal fácil de acesso à equipe, né? Esse é um ponto muito importante, né? Entendi. Falando um pouquinho agora sobre radioterapia, né? Lievin, como é que age a radioterapia? A radioterapia é quase que um mistério, né? Os pacientes perguntam,
eu vou ser queimado, né? Eu vou ficar radioativo, eu posso encostar nas pessoas. Então, assim, como é que age a radioterapia? Antes de mais nada, obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estava aqui aprendendo, escutando aqui o Fábio falar sobre tratamento sistêmico, né? E agora vamos falar sobre a rádio, né? Então, como você bem disse no início, né? Assim, o tripé do tratamento oncológico é a cirurgia, né? A oncologia e o tratamento sistêmico, né? Que são agem no corpo todo, falando de uma forma mais simples, e a radioterapia, que é um tratamento localizado, né? A radioterapia não é um tratamento novo, ela já tem aí pelo menos desde a década de 30, 40 e depois da criação dos aceleradores lineares, são os aparelhos, né, mais específicos para a radioterapia na década de 50, então ela é empregada no tratamento do câncer desde essa época, pelo menos. E o que a gente viu, né, o que a gente tem nas últimas décadas, assim como o nosso entendimento do câncer melhorou muito, né, melhorou muito aí a forma que a gente meio que consegue personalizar o tratamento. Isso aconteceu na oncologia com o advento de novas drogas, né? O Fábio vai falar mais sobre isso provavelmente. Mas a radioterapia aconteceu a mesma coisa, né? A radioterapia, então, é um tratamento que usa radiação, né? Radiação ionizante capaz de destruir as células do câncer, células tumorais, né? E aí o grande, digamos, a grande arte, digamos assim, da radioterapia é em você tentar ser o mais preciso no seu alvo, nas células tumorais, no câncer em si, e poupar os tecidos que estão ao redor, né, tanto as células normais, órgãos vitais, que muitas vezes ficam próximos ao lado do tumor, né? Ela pode ser empregada como tratamento radical, exclusivo, único tratamento de câncer. Vários cânceres a gente faz dessa forma, por exemplo, como no câncer de próstata, é uma opção, a cirurgia é mais utilizada, mas a rádio muitas vezes também é uma opção como tratamento único, né, curativo, assim como outros cânceres de pele, tumores de laringe iniciais, às vezes só a rádio é uma opção. Muitas vezes combinada com quimioterapia, também com intuito curativo, também com intuito de erradicar a doença, né? E algumas vezes a radiação, ela a radioterapia é feita de forma complementar a algum outro tratamento, né? O paciente faz uma cirurgia da mama, uma situação muito frequente, né? Faz uma cirurgia, uma quadrantectomia, né? E aí vai ser avaliada se precisa ou não precisa de quimioterapia ou algum outro tratamento sistêmico, né? Bloqueio hormonal, e a gente faz uma rádio complementar, né? Após a cirurgia, né? E aí, mas respondendo a sua pergunta, né, no início, a rádio deixa as pessoas radioativas? Não, né? Basicamente a gente aperta um botão, a radiação obviamente previamente a gente faz todo um planejamento, né, para conseguir ser o mais preciso na entrega dessa radiação, né, elaboração de uma forma bem detalhada de como isso vai ser feito. E aí a gente entrega a radiação, que basicamente é um raio-x, mas um raio-x de uma alta energia, capaz de destruir as células, né? E depois disso o paciente vai para casa, não fica radioativo, não tem problema de entrar em contato com crianças, gestantes, enfim. Pode entrar em contato com os familiares, né? Então não fica radioativo. E quais são os principais efeitos colaterais assim da radioterapia? Bom, então essa é uma ótima pergunta, né? Os efeitos adversos da radioterapia vai depender da região que está sendo feito o tratamento, né? Então, como um tratamento local, o que está próximo da região de tratamento é que pode, né, ter algum efeito colateral. Como, por exemplo, a gente fazer uma radioterapia na próstata, né? A gente tem próximo, tem a bexiga, fica logo na frente da próstata, e tem o reto, que fica logo atrás. Então, alguns sintomas relacionados a esses dois órgãos podem acontecer, né? Você pode ter alguma ardência para urinar, algum desconforto para evacuar, raro, mas tardiamente, alguns pacientes podem ter algum sangramento discreto pelo reto, né? Então isso aí dependendo da região de tratamento. Como, por exemplo, nas mamas, né? Até por ser um órgão mais superficial, é comum algum tipo de reação na pele, né? Felizmente, hoje em dia, né, a rádio tinha esse estigma, né, de que queima tudo, né? E de certa forma, nas décadas passadas, era bem frequente a gente ter inflamações, dermatites, às vezes até severas mesmo,
secundárias à radioterapia, mas, por exemplo, no caso de mama, hoje em dia, a grande maioria dos casos que a gente vê é uma dermatite leve, quando ocorre. E isso porque a mama é um órgão superficial, né? Mas aí, quando a gente faz tratamentos de órgãos intrapélvicos ou intraabdominais que estão mais no centro do corpo, ou seja, a dose de radiação que chega na pele é muito baixa. Então, hoje em dia, a gente não tem dermatite desses outros tratamentos, né? Obviamente, como eu falei, só quando o alvo está ou na pele ou muito próximo da pele é que a gente tem esse tipo de reação. E aí, assim, até falando um pouco relacionado à área da oncoginecologia, né? Existem 2 tipos, assim, básicos de radioterapia, que seria a radioterapia externa e a radioterapia interna, que seria, no caso, a bracterapia, né? E a gente percebe muito no consultório uma queixa muito grande das pacientes com relação à radioterapia interna. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a radioterapia interna e o que é que a gente poderia fazer para minimizar esse desconforto de algumas pacientes. Então, muito bom você tocar nesse assunto, né? Então, assim, existe a radioterapia externa, que é a teliterapia, que a grande maioria dos pacientes é submetido a esse tipo de tratamento, né? A teliterapia. E a bracterapia é uma radioterapia de proximidade, né? Em que você faz tratamentos em que você insere aplicadores muito próximos da região de tratamento. Mais frequente, aqui principalmente no nosso meio, é a bracterapia por câncer ginecológico, câncer de colo uterino, né, ou câncer de endométrio, é o tipo de tratamento de bracterapia mais comum. O que a gente tem, a gente faz uma inserção de um aplicador, né, como por exemplo no câncer de colo uterino, que você insere uma sonda intrauterina. E aí é a queixa de algumas pacientes, né, de desconforto, né, de dor, que muitas vezes essa sonda intrauterina causa um desconforto, somente quando toca o fundo uterino, às vezes causa uma cólica, né, e é um procedimento ginecológico que é desconfortável. Diferente da rádio externa, que a paciente está deitada numa mesa, né, em que o aparelho gira ao redor dela, não encosta nela, ela não sente absolutamente nada, como eu falei, como se estivesse fazendo um raio-x, que é um raio-x, né? Então a desconforto, a dor não é exatamente da radiação, né, na bracterapia, é do procedimento em si, do procedimento de colocar a sonda intrauterina, né? Outra situação de pacientes que a gente às vezes coloca um aplicador, um cilindro vaginal, pacientes de câncer de endométrio, mas nesse caso já não é tão desconfortável assim, é bem mais tolerável, né, por essas pacientes do que a sonda intrauterina nos casos de câncer de colo uterino, né? Bom, e com relação à quantidade de sessões de radioterapia, a duração de cada sessão, como você calcula a dose necessária para cada patologia e divide isso ao longo de todo o tratamento? Poderia falar um pouquinho para a gente como é que vocês, radioterapeutas, realizam esse tipo de cálculo? Isso aí é um tema muito, muito bom também para a gente conversar, né, e esclarecer alguns pontos, né? Basicamente falar como que é a sequência do planejamento da rádio, né? Obviamente, né, o paciente inicialmente, após a consulta, sendo indicado o tratamento, ele vai fazer uma tomografia, né? Essa tomografia, muitos pacientes às vezes querem saber o que é que deu nessa tomografia, mas essa tomografia ela serve para calcular a radiação, é uma tomografia de planejamento que a gente chama, né? Nessa tomografia, as doses, primeiro vai ser delimitado o alvo, vai ser delimitado os órgãos que estão próximos, os órgãos que estariam em risco, né, que a gente chama, e a gente vai fazer os cálculos de como que a radiação vai chegar naquele alvo e tentar minimizar ao máximo a dose de radiação nesses órgãos próximos. E a gente tem protocolos bem estabelecidos em que cada órgão, dependendo da dose que ele receba, determinada dose é segura para você fazer o tratamento daquela forma, né? Então, às vezes esses planejamentos são mais elaborados, a gente leva alguns dias fazendo esses cálculos para conseguir entregar a radiação daquela forma que foi pré-planejada, né? E aí, como eu estava falando, existem vários protocolos e, como foi dito aqui, eu mencionei no início, isso vem, digamos, mudando e vem melhorando ao longo das décadas, né? E aí esses protocolos, uma das coisas que mais foi, digamos, estudada na radioterapia é você tentar entregar essa radiação de forma, além de forma mais segura, de forma mais curta também, que é a radioterapia hipofracionada,
né? Há não tanto tempo atrás, eu e o Fábio aqui estávamos na residência, mas a gente é muito jovem, né? Mas não faz tanto tempo assim. Mas, enfim, por exemplo, a radioterapia do câncer de mama era feita em 5 semanas, né? Isso era um padrão, às vezes, 5 a 6 semanas. Uma radioterapia para um câncer de próstata era 8 semanas, né? E ao longo desses anos foram sendo estabelecidos que fracionamentos mais curtos eram tão equivalentes quanto, ou às vezes até melhores, né? E aí hoje, por exemplo, em caso de câncer de mama inicial, pós-cirurgia, muitos casos a gente consegue fazer a rádio em apenas 1 semana em 5 sessões. Isso foi um dos grandes avanços, e com toxicidades muitas vezes, efeitos adversos muitas vezes menores do que a gente observava no passado. Mesma coisa no caso de câncer de próstata, para citar também outro câncer mais frequente nos homens, né, que hoje em dia a gente consegue também fazer uma radioterapia em vez de 40 sessões em apenas 5 sessões, né, e às vezes de uma forma até mais precisa e mais segura de que você está entregando a radiação no local pré-determinado e no local certo, né. Então esse foi os avanços, né? Não foi da cabeça do radioterapeuta, não, esse aqui é 5, esse outro é 20 sessões, isso aí foi sendo elaborado, né, através de estudos clínicos bem desenhados, bem confiáveis, bem acurados, a gente pôde encurtar os tratamentos, né? E basicamente a sessão de radioterapia ela é rápida, né? Hoje em dia com as máquinas modernas que entregam a radiação de forma precisa e rápida, uma sessão de radioterapia dura 10 minutos, né? Às vezes em casos mais complexos você tem que tratar várias lesões ao mesmo tempo, o paciente pode ficar, ou em caso de radiocirurgia que a gente vai conversar acho que um pouco mais para frente, o paciente pode passar uns 30 minutos na máquina, 30 ou 40 minutos, mas a grande maioria dos casos em 10, 15 minutos o paciente é o tempo que ele passa na máquina. Realmente é invisível, mas é fantástico, né? E é importante também a gente destacar aqui que tudo isso é feito em equipe. Então, assim, tanto a radioterapia, quanto a oncologia clínica, quanto a cirurgia oncológica, ela é sempre feita em equipe. Talvez nós, como os coordenadores da equipe, é como se nós fôssemos os técnicos do time, né? Uhum. E aí a gente meio que coordena o que cada pessoa tem que fazer e o papel de cada pessoa dentro daquela atividade. Tanto na oncologia clínica, quanto na radioterapia e assim também na cirurgia oncológica. Fábio, e sobre imunoterapia, terapia-alvo, né? O que é que você poderia falar para a gente, já que é um tema que está tão em alta quando a gente fala em oncologia? É muito bom. Esse tema ele está muito presente hoje no consultório, né? Então, assim, é quase que impossível um paciente vir na consulta, por exemplo, e nos trazer esse tema ali na consulta, perguntando se o caso dele se aplica àquela imunoterapia ou àquela terapia-alvo. A gente vê muito isso na mídia leiga, né? Você abre um site ali de saúde, você acaba encontrando essa informação. Então é algo que é muito presente e eu digo que é algo que realmente mudou a oncologia, né, nos últimos anos. Eu acho que essas modalidades elas trouxeram um ganho, tá, substancial em relação ao controle da doença e se traduzindo também, em alguns casos, uma chance maior de cura. Tá? Então, tanto imunoterapia quanto terapia-alvo, elas são modalidades diferentes que assim, é bem diferente do conceito, por exemplo, que a gente tem de quimioterapia, né? Que era uma coisa inespecífica, um remédio que vai lá tentar parar a multiplicação da célula de uma forma generalizada, né? Então, quando a gente fala de terapia-alvo, ele veio do conhecimento mais profundo do que a gente entende o que é o câncer. Tá? Então a gente conseguiu entender a biologia um pouquinho melhor, a gente conseguiu, por exemplo, identificar alguns fatores em alguns tipos de tumor, né, que podem ser exames mais simples que a gente faz no laboratório, ou exames mais sofisticados, que a gente vai precisar conhecer e sequenciar o DNA daquele tumor, o RNA daquele tumor. Então, conhecendo esse mecanismo, eu consigo uma estratégia direcionada para aquele tumor. Esse é o conceito que a gente usa hoje de medicina personalizada. Tá? Eu conheço o tumor, eu sei a característica, no consultório eu falo muito, eu tenho que ter o nome e o sobrenome. Tá? E hoje o nome e o sobrenome já não é mais suficiente, eu tenho que saber qual a cor do cabelo daquele tumor, né? Uma analogia, né? Com a cor do olho,
como é que ele se comporta para eu saber exatamente como é que eu vou tratá-lo. Isso é muito comum, por exemplo, em alguns tumores como câncer de pulmão. Tá? Hoje a gente tem pelo menos 7 marcadores que eu vou precisar olhar no DNA do tumor se eles estão presentes, que me ajudam a guiar o tratamento. E algum tempo atrás era até uma sentença, você ter um câncer de pulmão, por exemplo, era uma sentença de morte. Hoje em dia já está bem diferente. Né? Isso é tão importante, esse avanço nos últimos anos, que para câncer de pulmão, por exemplo, a gente consegue ver isso nos estudos populacionais. Né? A gente vê um ganho de sobrevida, né, de uma população daquele pool de pacientes que tem câncer de pulmão. O tamanho foi o impacto, não só do tratamento em si, mas também das técnicas cirúrgicas, das técnicas de radioterapia, da capacidade que a gente tem de entender melhor a doença, onde que ela está, né, o estadiamento, o tamanho do problema. A gente tem técnicas de imagem muito mais sofisticadas que a gente consegue entender um pouco melhor. Então esse é o conceito da terapia-alvo. A imunoterapia é diferente. A imunoterapia, o remédio ele não vai lá e mata a célula. Ele vai fazer com que as suas células de defesa, né, que são os linfócitos, que estariam incapacitados de combater o tumor, eles conseguem enxergar aquele tumor e sejam capazes de eliminar ele. Então, quem faz o serviço aqui não é a medicação, são as próprias células de defesa, são os linfócitos. E essa foi talvez uma das maiores mudanças que a gente teve, né, porque isso trouxe uma perspectiva que até então ela era muito mais remota, que era um controle de longo prazo da doença. Então, quando a gente faz imunoterapia, em algumas situações a gente consegue um benefício muito duradouro, que vai além da aplicação da medicação. Às vezes a gente para o remédio, o benefício ele se estende além do período que o paciente estava sob uso, né? Então, esse foi uma mudança, tanto é que foi alvo ali do prêmio Nobel, né, se não me engano, em 2018, né? Então, tamanha a importância que isso teve. No começo, as indicações de imunoterapia eram muito restritas ali para melanoma, depois câncer de pulmão, câncer renal. Hoje eles têm uma atuação em quase todos os tipos de tumor, mas para quando a gente olha alguns tipos específicos, por exemplo, é uma subpopulação, né? Quando a gente olha, por exemplo, para câncer de estômago, é uma população pequena dos pacientes, e hoje a gente consegue identificar quem que vai melhor com a imunoterapia. Para câncer de cólon, né, se a gente for usar a população geral, é uma fração pequena que se beneficia da imunoterapia. E hoje eu tenho um teste que eu consigo identificar, né, com uma precisão maior quem é essa população. Então a gente entrega um tratamento para aquele paciente que precisa mais, que vai ter um benefício maior do tratamento, né? E substitui a quimioterapia ou ela anda junto com a quimioterapia tradicional? Depende muito da situação. Ela realmente pode substituir, né? Então, uma situação comum, melanoma, quimioterapia nunca foi um tratamento muito eficaz, então ele substitui. A imunoterapia ela substitui, por exemplo, né? A gente não usa mais quimioterapia, exceto em situações, né, que os pacientes já falharam outros tratamentos, mas habitualmente a gente prefere usar uma imunoterapia isolada. Outras situações a gente combina, né? Para câncer de pulmão essa situação é muito comum de combinar quimioterapia com imunoterapia, né? E elas não se somam, né? Não há uma relação de soma, ela é sinérgico, as duas funcionam de uma forma melhor do que cada uma isolada, né? Então ele aumenta a eficácia do tratamento como um todo. E assim também funciona com terapia-alvo. A gente pode usar ela isolada, de forma substitutiva, ou às vezes em combinação, né? Ou em combinação, inclusive, com imunoterapia, por exemplo. Então, o arsenal terapêutico ele é amplo. E você vai usar ele de acordo com a situação do paciente, com o conhecimento que a gente tem, né? De forma que a gente tenha ali o melhor resultado com o menor grau de toxicidade, né? E na radioterapia a gente também tem um tema muito em alta, que é a radiocirurgia, né? Uhum. O que é que você poderia falar para a gente sobre a radiocirurgia e se está disponível aqui em nosso ambiente, em Fortaleza, por exemplo? Bom, então a rádio, né, como eu falei, ela evoluiu muito, né, nessas últimas décadas, e muito por questão tecnológica mesmo, né, de capacidade e tecnologia embarcada nas máquinas de conseguir você ser mais preciso na entrega
dessa radiação. Então, radiocirurgia ou radioterapia ablativa é quando você consegue, né, apesar do nome, né, radiocirurgia, não tem corte, né, você simplesmente consegue dar uma dose muito alta num alvo muito restrito. Né? A radiocirurgia também não era nova, mas ela, por décadas, ela era restrita a lesões cerebrais, né? Você tinha algumas opções de fazer a radiocirurgia para lesões cerebrais intracranianas, mas de uns 20 anos para cá, uns 15 anos para cá, você começou a ter opção de fazer a radioterapia ablativa em outras áreas, né? E aí, por exemplo, é uma situação de um paciente que tem um câncer de pulmão muito pequeno, uma lesão pequena inicial, mas é idoso e por questões médicas, clínicas, o paciente não consegue tolerar uma cirurgia. Uma opção é você fazer a radiocirurgia, essa radioterapia ablativa, né, que a gente usa a sigla SBRT. Né? Então, em poucas sessões, às vezes em uma sessão só apenas, ou uma ou três, né, dependendo do local e do tamanho da lesão, você consegue fazer com que essa dose muito alta naquele alvo consiga destruir aquela lesão. Né? Com a diferença de que uma cirurgia convencional, a lesão ela é ressecada e não está mais lá. Né? E na radioterapia, esse efeito normalmente a gente observa um pouco mais lento, esse efeito terapêutico, seja pela imagem, né, ou seja por algum marcador, como por exemplo no câncer de próstata, você consegue fazer também SBRT para câncer de próstata, você vai vendo a diminuição do marcador, que é o PSA, ao longo às vezes de meses ou anos até cair, né, com essa diferença. Mas é uma técnica que nos possibilitou, inclusive com uma interação muito grande aí com o que o Fábio acabou de comentar, né? Uma integração muito grande com a imunoterapia, por exemplo. Né? Às vezes o paciente está com uma doença bem controlada, às vezes por anos, e aí, né, um melanoma, por exemplo, apareceu um nódulo novo que não tinha, e o paciente tem tolerado muito bem a medicação, tem respondido muito bem à medicação, e aí você pode usar essa radiocirurgia para ablar, para acabar com aquele único pequeno foco de doença. É uma situação que a gente tem empregado muito frequentemente, né, e como respondendo também a sua pergunta, a gente tem essa técnica aqui, a gente já usa aqui desde 2020, né, para diversos sítios, né, radiocirurgia cerebral, radiocirurgia em tumores de pulmão ou metástase em pulmão, SBRT, né, essa radioterapia ablativa até para tumores de rim, que é uma coisa extremamente nova, ainda está crescendo, né, então é uma opção às vezes paciente que a única solução cirúrgica para ele seria uma nefrectomia, ter que tirar o rim completamente. A gente em alguns casos consegue manter o rim, consegue manter a função renal e fazendo essa radiocirurgia, então é uma opção que tem sido muito empregada e tem ganhado muito espaço ao longo desses últimos anos, últimas décadas. Né? E aqui em Fortaleza, a gente tem acesso à radiocirurgia? Sim, a gente faz a radiocirurgia desses sítios que eu falei, né? A gente, praticamente todos esses sítios que eu comentei, a gente consegue fazer e a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso. Perfeito, perfeito. Rapaz, tudo que é bom dura pouco, né? A conversa aqui flui muito rápido, foi muito bom, assim, é sempre um aprendizado estar do lado de duas pessoas assim tão bacanas, tão amigas como vocês. Queria realmente agradecer a presença dos dois, né? Ter disponível, né, um tempo para vir para cá bater um papo com a gente e orientar as pessoas que vão nos assistir com esse nosso bate-papo informal. Muito obrigado, Lieve, muito obrigado, Fábio, e vamos ficando por aqui. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado Marcos. pelo convite. Hoje falamos sobre câncer, sobre o medo, a luta e também sobre a ciência que transforma a dor em possibilidade. Mas acima de tudo falamos sobre gente que cuida, que acolhe, que acredita. Porque no fim, o tratamento é feito de remédios e máquinas, mas a cura começa dentro da alma. Começa quando o paciente entende que não está sozinho, que há uma equipe inteira caminhando ao lado dele. Cada sessão, cada exame, cada lágrima, cada pequeno passo é parte de um recomeço. O câncer não define ninguém. Ele revela força, revela fé e revela amor. E é importante lembrar, esperança também é um tipo de tratamento. E a ciência
todos os dias nos mostra que viver com qualidade e dignidade é possível mesmo no meio da tempestade. Se você está passando por essa jornada, ou conhece alguém que está, lembre-se, há amor no cuidado, há força no apoio, e há sempre um amanhã esperando para ser vivido. Você não está sozinho, nunca esteve.